Recentemente, minha namorada e eu montamos essa clínica de psicologia que eu tô gravando agora. E é claro que eu fiquei responsável por automatizar ela. Vocês vão ter que me desculpar se o áudio ficar com um pouco de reverb demais, porque aqui o som não é muito bom pra gravar. Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco longo, então eu vou deixar aqui na descrição os tempos de cada coisa que eu vou falar. Assim você pode pular as que não te interessam. A ideia de automatizar a clínica e botar o Home Assistant nela é para ter um maior controle do que acontece nela e mais segurança, e também para facilitar a vida dos profissionais que atendem aqui. Um exemplo disso é a câmera que fica aqui na recepção. Os profissionais conseguem ver por ela se seu próximo paciente já chegou e não precisam ser avisados ou ficar vindo aqui na recepção para ver toda hora. Na parte das luzes, idealmente a gente colocaria interruptores smart em todas as salas quando a gente estava construindo. Eu não gosto muito dos interruptores smart que são touch. Eu acho que fica com uma cara meio estranha e você não consegue sentir os interruptores no escuro. Se você não tem problema com isso, a Sonoff tem interruptores de parede touch. Eu vou deixar um link na descrição caso vocês se interessem por isso. Eu considerei também os modelos da Zemi Smart, que tem interruptores pulsadores, mas eu optei por não encomendar eles porque ia demorar muito para chegar e iam elevar bastante o custo inicial da obra. A gente não queria ter que comprar interruptores normais para depois ter que trocar eles por interruptores Smart. A solução foi comprar os interruptores normais mesmo e depois usar alguma solução que possa reutilizar eles. Para interruptores simples, que controlam só uma luz, isso é bem fácil. Existem várias opções comerciais já prontas, que eu já falei até em outros vídeos, como o Sonoff Mini e o Shelly One. Mas para interruptores triplos, que controlam 3 lâmpadas, isso começa a ficar mais difícil. Para uma solução assim, a gente tem que ter mais espaço dentro da caixa do interruptor. Como as paredes que a gente levantou aqui são de drywall, elas usam uma caixa de interruptor próprio para isso. Ela é meio arredondada nas pontas e isso diminui bastante o espaço interno que tem. Por causa disso, a gente comprou os interruptores normais, mas usando caixas de 3x2. Um lado da caixa inteiro fica os 3 interruptores, que controlam cada um uma luz. No outro lado, a gente colocou módulos cegos. Assim, com um lado livre, a gente tem mais espaço interno para colocar a eletrônica que vai controlar as luzes. Depois de muito tempo pesquisando, procurando uma solução como um Sonoff Mini, só que com 3 relés para controlar 3 luzes, eu decidi fazer minha própria placa. Quando eu comecei a desenhar o esquemático dela, eu pensei que seria bom eu pesquisar primeiro se ninguém fez isso antes. Foi assim que eu achei o projeto dessa placa que eu acabei usando. O projeto é de um australiano, que tem até um canal no YouTube chamado Jimmy James. Eu vou deixar na descrição o link do projeto no GitHub e também dos vídeos dele explicando o projeto em inglês. Depois que minhas placas chegaram, eu vi que ele tinha atualizado o projeto dele. Então também vou deixar o link da versão do projeto que eu usei. Eu não vou entrar muito em detalhes nisso, mas a placa foi desenhada num software online chamado Easy EDA. Ele já integra com a JLC PCB, que é uma fabricante chinesa de placa de circuito impresso que tem os preços muito bons. Eu precisava só de 7 placas para a clínica inteira, mas acabei encomendando 20, já que o preço era praticamente o mesmo. Os componentes da placa eu pedi na LCSC, que é uma parceira ou talvez do mesmo dono da JLC PCB. Bom, basicamente, o cérebro da placa é o SP01M, que é nada mais que um módulo que dentro tem um SP8266. Ele tem esse formato interessante que é para ser colocado em pé na placa. Isso diminui bastante o espaço que ele ocupa, que é bem importante para o tamanho dessa placa. A placa é alimentada com 100 a 240 volts, então é bivolt. Ela possui esse módulo que é uma fonte 5 volts que alimenta o resto do circuito. A entrada de energia é protegida com um fusível e um varistor. Então, caso alguma coisa entre em curto, o fusível que vai queimar, não suas lâmpadas ou a placa. Esses aqui são os 3 relés, que vão chavear energia para as lâmpadas. Eles são controlados pelos pinos GPIO 5, 4 e 15 do SP. Esses 3 outros pinos aqui são as saídas dos relés. Então aqui vão os fios que vão para as lâmpadas. No outro lado, a gente tem os pinos para programar o SP, que são esses 4 que ficam mais do lado de fora da placa. Esses pinos estão na mesma ordem dos pinos do Sonoff Basic. Então, se assim como eu, você já tem um cabo pronto para isso, pode usar o mesmo. Os outros 4 pinos são as GPIO 12, 13, 14 e 16. Eles vão ligados nos interruptores para detectar quando eles são apertados. A placa permite usar até 4, mas no meu caso só usei 3. Como essa placa tem os contatos expostos, é preciso isolar ela para instalar na parede. Para isso eu imprimi essas caixinhas, que são do projeto original também. Eu só modifiquei elas para adicionar esse buraco para passar os fios de um jeito melhor. O projeto original usa esse outro buraco menor, mas achei ele muito pequeno para isso. Eu vou deixar na descrição também o link para esse modelo modificado, caso você queira imprimir também. Se você não tem uma impressora 3D, pode sempre enrolar a placa em fita isolante ou botar dentro de alguma outra caixinha.
Mas se você gosta de fazer projetos assim regularmente, uma impressora 3D é um ótimo investimento. Eu vou deixar o link da que eu uso aqui na descrição também. Mas se você quiser saber mais, no futuro eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Para montar a placa, eu usei esse ferro de solda que eu recomendo muito, o TS80. Ele é portátil, esquenta muito rápido e é ligado com uma USB tipo C. Então eu consigo usar ele com uma bateria externa em qualquer lugar. A parte mais difícil é soldar esses componentes SMD, que são bem pequenos e são soldados em cima da placa. Eles não têm pinos que atravessam a placa como os componentes normais. Eles vêm dentro dessas fitas. Nas fábricas que montam as placas, essas fitas ficam em rolos, que as máquinas usam para pegar cada componente e colocar em cima da placa. Também para quem tem impressora 3D, tem um projeto muito legal de um mini rolo para essas fitas de componentes SMD. Eu imprimi um para cada componente que eu ia usar na placa, e isso ajudou bastante na hora de montar todas elas. A dica aqui é sempre começar pelos componentes menores para que os maiores não te atrapalhem na hora de soldar. Apesar de que, no caso dessa primeira placa, eu comecei por um dos maiores dos SMDs. Para soldar esses componentes pequenos, o que eu faço é colocar um pouco de solda num lado dos contatos na placa, aquecê-la com ferro e colocar o componente segurando ele com uma pinça. Depois disso é só soldar o outro lado e voltar para dar uma retocada na primeira solda. Depois dos SMDs, vem os componentes maiores do outro lado da placa. Eu comecei pelos relés, colocando os 3 de uma vez e soldando os pinos deles. Aqui nessa primeira placa eu cometi o erro de botar o módulo do SP ao contrário, mas o procedimento de solda é o mesmo. Como eu coloquei ele ao contrário, eu tive um pouco de dificuldade para fazer a fonte encaixar. Nas outras placas eu fiz isso primeiro, antes de colocar o módulo, e foi bem mais fácil. Para programar o SP, você tem que colocar ele em modo flash. Para isso, o pino GPIO 0 tem que fechar contato com o GND. Para isso, o projeto tem lugar para você botar um botão SMD. Mas eu não consegui achar ele para comprar, então eu adaptei um botão normal mesmo, soldando os pinos dele no contato do botão SMD. Como eu tinha falado antes, eu tinha soldado o módulo ao contrário. Então eu dessoldei ele, inverti e soldei de novo. Com a placa montada, agora é a hora de programar o SP. Para isso eu modifiquei um pouco o programa do projeto original. Eu vou deixar todas essas mudanças para vocês aqui na descrição. Esse programa, na verdade, é um arquivo YAML para ser usado com SP-ROM. O SP-ROM é um jeito simples de se fazer firmware customizado para o SP, usando arquivos YAML, de um jeito bem fácil. Para compilar esse arquivo, você vai ter que instalar o SP-ROM no seu Home Assistant. É só no Res.io e em Add-on Store e adicionar essa URL para o repositório do SP-ROM, e daí instalar o plugin. Depois de instalado, é só abrir ele e clicar no mais para criar um novo dispositivo. Aqui, a única informação que importa é o nome do Node, que é como você vai chamar esse dispositivo. Para todos os outros campos, você pode botar qualquer coisa, já que a gente não vai usar o código que ele vai gerar para a gente. Depois de clicar em Submit, o novo dispositivo aparece na lista do SP-ROM, mas ele vai estar com um estado de desconhecido. Isso parece ser um problema do SP-ROM que pode ser facilmente resolvido só atualizando a página. Agora, editando esse dispositivo, é só apagar o código que foi gerado e colocar a configuração que eu coloquei aqui na descrição para vocês. Nessa configuração, você só tem que trocar as informações da sua Wi-Fi, o nome de cada luz e trocar o device name para o mesmo que você digitou antes. Essa configuração permite que você coloque outro botão, o Switch 4, que pode ser usado para executar automações no Home Assistant. Por exemplo, você pode fazer um botão que liga outra luz que não está conectada nessa placa. Se você não for usar esse botão, é só comentar esse código aqui do Switch 4. Salvando esse arquivo e voltando para o SP-ROM, selecione Compile no menu do dispositivo. Isso vai gerar um firmware baseado nesse YAML que configura ele. Quando a compilação terminar, clique em Download para baixar o arquivo do firmware. A partir daí, o procedimento é igual botar o Tasmota no Sonoff. É só usar o Node MCU PyFlasher, escolher o arquivo que o SP-ROM gerou, ligar a placa com o adaptador serial segurando o botão de flash e clicar em Flash Node MCU. Se tudo der certo, é só reiniciar a placa que o Home Assistant já vai descobrir a integração do SP-ROM e adicionar as 3 luzes. Para testar a placa, eu liguei ela numa tomada mesmo. Só preciso ter bastante cuidado para não trocar o fase com o neutro. Eu testei com uma lâmpada e um interruptor só, mas é só ligar os 3 que você vai ter o mesmo resultado. Bom, se você não se sentir confortável com instalar o interruptor na parede, por favor procure alguém que possa fazer isso, já que isso pode ser bem perigoso se você não souber o que está fazendo. Primeiro, sempre desliga o disjuntor e tenha certeza que o circuito está desenergizado. Agora você tem que identificar qual fio é qual. Se o seu circuito for certo, isso deve seguir o código de cores, mas se onde você vai instalar tem uma instalação mais antiga, dificilmente vai ser. No meu caso, o azul é o neutro, o preto é o fase e o amarelo é o retorno que vai para as lâmpadas.
Depois de desconectar tudo, primeiro a gente liga o fase e o neutro na placa, cuidando para não inverter os cabos. Depois o retorno para as 3 lâmpadas nas saídas dos relés, tomando também cuidado com qual é qual, de acordo com o que foi configurado lá no SP Home. Se você acabar trocando os fios e ligar de uma forma diferente do que você colocou no arquivo, tudo bem. Você sempre pode alterar a configuração do SP Home e atualizar a placa via Wi-Fi, sem ter que abrir a caixa e tirar ela. Para os interruptores, é só ligar o GND da placa no pino central de cada um dos interruptores e os GPIOs correspondentes em cada um dos interruptores. Depois é só arranjar um jeito de fazer isso tudo caber dentro da caixa e fechar ela. Então você pode ligar de volta o disjuntor e testar se funciona. Eu não tenho certeza se essa placa vai caber numa caixa simples. Eu vou testar numa daqui e se eu fizer isso antes de mandar o vídeo, eu vou mostrar para vocês agora. Fala galera, Márcio do Futuro aqui. Eu consegui instalar essa placa num interruptor de uma caixa normal. Eu coloquei com um interruptor simples só, porque era tudo que eu precisava aí, mas os relés estão controlando 2 luzes. Então você acende o interruptor, ele acende e apaga as 2 luzes. Para fazer caber essa placa dentro da caixa, eu tive que tirar ela daquela caixinha impressa em 3D e enrolar ela em fita isolante, porque esse interruptor, como dá pra ver ele aqui, ele é muito comprido, então ele ficava batendo na caixinha da placa e não conseguia fechar. Tirando a caixa, botando fita isolante em volta, daí teve espaço. Se o teu interruptor for mais curto, vai ser mais fácil, ou se a caixa estiver mais funda na parede. Por exemplo, em banheiro, geralmente o pessoal bota azulejo e a caixa fica mais no fundo. Então é mais fácil disso funcionar. Mas vai depender do seu caso. Depende também da quantidade de fio que vai ter sobrando dentro da caixa e onde você vai conseguir botar eles. Mas enrolando assim, funcionou. Eu botei ela no fundo da caixa ali e dá pra ver ali que ficou no fundo. Consegui fechar a caixa certinho e tá funcionando bem. Então é isso, vamos voltar pro vídeo. Bom, agora todas as salas de atendimento aqui e a recepção têm luzes controladas pelo Home Assistant. Com isso, agora os profissionais chegando aqui na clínica podem ativar uma cena que prepara a clínica para um atendimento, sem eles ter que chegar e ir de interruptor em interruptor ligando as luzes. Esse é só o começo da automação aqui. No futuro, a gente planeja também controlar os ar-condicionados e a música ambiente, tudo pelo Home Assistant. Então, eu tenho uma surpresa para vocês. Como eu precisei comprar mais placas que o necessário, eu vou sortear 2 delas para vocês. A única regra do sorteio é que você tem que morar no Brasil ou pelo menos ter um endereço que eu possa mandar a placa aqui. Eu já vou mandar ela para vocês toda montada e com um case impresso. Talvez eu demore um pouco até conseguir enviar para vocês, porque alguns dos componentes acabaram faltando e eu encomendei eles há pouco tempo. Dá uma olhada na descrição do vídeo que eu vou deixar os detalhes de como se inscrever no sorteio. Se mais pessoas se interessarem também, eu posso vender algumas das placas no Mercado Livre. O preço delas seria mais ou menos uns R$50. Então deixe um comentário se você ficar interessado nisso. Caso eu acabe colocando elas para vender, eu vou alterar a descrição do vídeo com o link disso. Então, dependendo de quando você está assistindo isso, dá uma olhada para ver se já não está lá. Eu quero poder fazer mais sorteios assim no futuro para vocês. Então se inscreve no canal para ajudar ele a crescer e toca no sininho para receber notificação de vídeos novos. Até a próxima, gente!